Daniele Ferenc, sou bolsista do Laboratório de Produtividade e Melhoria Contínua do Departamento de Engenharia e Produção. Fui bolsista de iniciação científica durante a vigência de 2016-2017, orientada pelo professor Guilherme Luz Tortorello. O tema da minha pesquisa se dava pelo aprimoramento do controle da cadeia de suprimentos através de aplicações de práticas enxutas e modelos de simulação. Bem, o primeiro conceito importante a explicar é o que é uma cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos ela abrange todas as atividades relacionadas ao fluxo e à conversão de produtos, desde etapas iniciais, como a entrada da matéria-prima, até etapas finais, como a chegada do produto acabado ao usuário final. Ela contempla não só o fluxo de materiais, mas também o fluxo de informações, tanto a jusante quanto a montante da cadeia de suprimentos. O gerenciamento de estoques é uma das variáveis críticas quando se trata do desempenho de uma cadeia de suprimento. Portanto, o objetivo principal da pesquisa foi o de aprimorar a gestão de estoques na cadeia de suprimentos através da aplicação de práticas enxutas, tendo como base de decisão a modelagem de cenários de simulação. Por intermédio desse objetivo geral, desdobraram-se alguns objetivos específicos. O primeiro deles foi identificar na literatura as principais práticas de Lean Supply Chain Management, que seria a gestão da cadeia de suprimentos enxutas, relevantes para a sua implementação. Analisar as principais políticas de estoques baseadas em ambiente enxuto e, por fim, prospectar cenários de implementação das práticas de Lean Supply Chain Management e avaliar seu impacto a partir de modelos teóricos de simulação computacional. A primeira atividade realizada para atingir os objetivos foi a busca de práticas enxutas na literatura. Foi possível identificar aquelas que apareciam com maior intensidade na bibliografia. A segunda etapa se deu pelo estudo de diferentes políticas de estoque relacionadas ao sistema puxado de reabastecimento e sequencial. O primeiro cenário ele tinha como característica apresentar o supermercado localizado no fornecedor. Conforme o cliente iria utilizando insumos na sua linha de produção, um Kanban de retirada era enviado para o supermercado e, por fim, um Kanban de produção enviado para a linha de processo do fornecedor para que fosse reabastecido seu supermercado. O segundo cenário tinha como característica um supermercado localizado no cliente, ou seja, conforme a utilização de insumos na sua linha de produção era utilizado, o Kanban de retirada era enviado para o seu próprio supermercado e só assim um Kanban de produção enviado para o fornecedor para que este fizesse o reabastecimento do supermercado do cliente. O terceiro cenário tinha como característica um supermercado duplo, onde haviam 2 pontos de armazenagem, tanto no cliente quanto no fornecedor. E por fim, o quarto e último cenário apresentava um sistema puxado sequencial, onde não existia um supermercado e a produção ela corria conforme a demanda do cliente. A última atividade efetivada foi a da utilização da simulação através de modelos computacionais, os quais forneceram resultados para análise. O software utilizado foi o NLogic. As duas variáveis de análise, nível de serviço e tempo de atravessamento, que seria o lead time, foram avaliadas diante de configurações dos 4 cenários que anteriormente foram explicados. Alguns dados fictícios eles foram imputados nas 4 configurações e foi utilizado 4 diferentes configurações de simulação. A primeira delas usava um tempo de fabricação sem variedade, ou seja, os tempos do processo eram constantes. As outras 3 configurações apresentavam uma variabilidade triangular de 10, 15 e 20% nos seus processos. Com a simulação, a gente conseguiu observar que apenas 2 cenários não atenderam ao nível satisfatório de 100% no nível de serviço. Foram eles o cenário 2 e 4. Se tratando da segunda variável de análise, que seria o lead time, o cenário que apresentou o maior lead time foi o cenário 3. Como o lead time tem como característica ser o tempo de atravessamento de um produto desde a chegada da matéria-prima até o produto acabado, quanto maior for o nível de estoques de uma cadeia de suprimentos, maior será seu lead time. Como o cenário 3 apresentava 2 pontos de armazenagem, ele era o cenário que apresentava uma maior quantidade de insumos durante a sua cadeia de suprimentos. Logo, faz sentido o cenário 3 apresentar maior lead time quando comparado com os outros 3 cenários. Como resultado da pesquisa, obtivemos que a política de estoque descrita no cenário 1, ou seja, aquele que apresentou o supermercado único localizado no fornecedor, seria mais viável, uma vez que seu nível de serviço foi satisfatório para qualquer variabilidade de processo e o seu lead time foi razoavelmente baixo quando comparado com os outros 3 cenários em estudo.